paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês. Com a ajuda de Deus, vamos cantar alguns hinos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Comigo está Jesus, meu bom mestre Salvador. Me guia com a luz pelo seu imenso amor. Mistérios celestiais Jesus revelará no seu bom caminho. Andar me fará. Quem me separará do sublime amor de Deus? Quem me condenará? Pois Jesus defende os seus, unido ao Senhor, com celestial amor, caminho avante, com fé e valor. Das sendas celestiais eu não me afastarei, pois amo sempre mais a doutrina do meu Rei. Jesus me guiará e forças me dará. Oh Mestre amado, comigo está. Estou com Jesus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhe faz saber. A nada que temerei, pois eu bem sei que tudo está sobre as ordens do meu Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Cantamos o hino 4, 5, 7 e agora vamos cantar o 262. Como eu falei para vocês numa prova de ontem, hoje apareceu mais uma prova, uma enfermidade que é só Deus na minha vida. É só Deus mesmo para fazer um milagre, porque o que eu tenho ao meu alcance é o médico dos médicos. O resto não está ao meu alcance. Então, hoje, até hoje, né? Realmente hoje o inimigo falou assim, aqui você vai morrer, daqui você não sai, daqui nada vai mudar na tua vida. Realmente, porque o que eu pensei hoje seria só isso mesmo. Mas acabou de vir uma palavra, do qual meu esposo até falou, né? Ai, será que é certo? 3 vezes ao dia, vendo essas lives e culto. Porque assim, quanto mais prova o cliente tem, a única solução é ver culto mesmo. É ouvir a palavra. Então, tem uma prova, vou buscar uma palavra por ela. Tem outra prova, tem que buscar outra palavra diferente. Mas eu agradeço a Deus que, sem eu saber o que ia acontecer, faz dias que Deus vem falando. Essa enfermidade não é para a morte, sim para a vida. Essa enfermidade não é para a morte, sim para a vida. Mas eu pensava, Senhor, mas essa enfermidade que o Senhor fala, a minha é tão pequena, que era sempre a inflamação, né, no corpo, na garganta. E
eu acreditava assim. Mas tem uma que apareceu agora bem difícil, né? Que pode estar em oculto, mas que é só Deus também que pode cuidar. E Deus falou agora pela palavra que é algo pelo maligno mesmo, né? Que o nome tá naqueles lugares, estão rodando aí com o meu nome, né? Que Deus já revelou isso aí várias vezes. E ele falou que o que estão fazendo vai ser desfeito a partir dessa palavra de hoje, se eu crer. É desfeito em nome do Senhor Jesus. E que o que o inimigo falou para mim hoje, que é morte, que nesta terra que eu estou aqui, de nada vai mudar. Nada vai acontecer na minha vida, que é agora, né, que eu desço a sepultura, sem as promessas de Deus, sem nada do cumprimento da palavra de Deus. Deus acabou de usar do teu servo para dizer que é mentira do adversário. É por isso que eu estou com esse rostinho assim de quem chorou, porque eu passei preocupada à tarde, né, que eu comecei a ter esses sintomas difíceis. E eu já tinha ouvido a palavra de manhã, já tinha ouvido outra palavra à tarde, mas foi a partir do horário da tarde. E Deus já veio com a tua palavra para me fortalecer mais esse momento. Eu acreditava que eu sempre iria dormir e não iria acordar, mas não. Me deitarei e dormirei, e se amanhã eu acordar é porque o Senhor me sustentou, né? Salmos verso 3, Salmos capítulo 3, verso 5, né? Me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, eu nem ia passar para vocês, mas passo sim, sabe por quê? Porque a qualquer momento o Senhor pode me levar mesmo e vocês terão a mesma fé de sempre estar, né, lutando, guerreando. E que nem eu acabei de falar pro meu esposo, ainda que hoje fosse meu último dia de vida, enquanto eu tiver vida, eu cantarei até morrer, né? Vamos cantar, glória a Deus, o hino 262. Então, irmãos, é tanta prova, sabe? Quando Deus apazigua uma, vem outra. Deus apazigua outra, vem outra. Deus apazigua outra, vem outra. O adversário levanta uma aqui. Aí ele vê que Deus fechou ali, ele levanta aqui. Ele vê que Deus fechou aqui, ele levanta do outro lado. Então ele tá tentando levantar muitas. Mas Deus acabou de dizer que vai derrubar todas. Que é todas. É na saúde, é espiritual, seja a prova que for, Deus vai me fortalecer para vencer todas elas. E então é só Deus para nos ajudar mesmo. Então esse hino vai para todos nós, né? A igreja. Senhor, a tua igreja espera alcançar o reino de glória sem par. No mundo ela encontra tristeza e dor, aflição, fadiga e prova, Senhor. Glória a Deus. Senhor, a tua igreja te quer encontrar e sempre contigo estar. Oh, guia seus passos por teu grande amor. Vem lhe dar os teus adornos, Senhor. Senhor, a tua igreja
Glória a Deus. Irmãos, é assim. Quando você vai congregar, o que você tem que buscar para você é para você. Teu esposo não pega a palavra para você e você não pega a palavra para ele. Mas se você vê que Deus está falando com você e com ele, ele não vai aceitar porque, como ele fala, aquilo que você pegou para você é para você, o que é para mim é para mim. Deus não falou comigo, mas eu sei quando Deus fala comigo. Então, se eu não posso ir congregar, Deus fala comigo em casa. Eu mexo a internet toda até achar. Mas que eu encontro Deus, eu encontro Deus. Então, e como Deus fala, a salvação ela é individual. Cada um tem que buscar para si a tua parte. Esposo não salva esposa, esposa não salva esposo, mãe não salva filhos e filhos não salva mães. Nem pai salva filhos, nem filho salva pais. Então, vocês têm que fazer a tua parte. E orar, devemos orar sempre. Para aquele que não busca, para aquele que não conhece, devemos orar sempre. Mas nunca pense assim, eu vou ficar em casa, que meu esposo está indo e ele vai buscar para mim. Quando meu esposo vai congregar, eu sempre pergunto da palavra. E antes ele falava, mas para que você quer saber? Porque eu quero saber da palavra. E sempre gostava de perguntar, quem atendeu hoje? Ele não gosta de falar, que ele fala que não tem, assim, que saber quem atendeu. Mas eu gosto porque se vem uma visita, ele não me conta. Se eu fico em casa e vem uma visita, ele não me fala. E teve um dia que eu lembro que eu fui congregar e o servo de Deus falou assim, Irmandade, eu informo para vocês que tal servo de Deus ia vir hoje, mas não deu para ele vir, aconteceu alguma coisa. E eu fiquei de cara, porque eu e minha filha estava enferma, e naquele dia eu fiz uma força para ir, mas eu não sabia que ia ter visita. Então, assim, por isso que a gente tem que ir sempre buscar a Deus, porque senão não é que a visita é mais importante que o servo de Deus que está ali, não. Mas às vezes é no de fora que Deus vai trazer aquilo que você precisa. É algo que às vezes o servo de Deus ele sabe que você passa, outro de fora não sabe. Então você sabe que o outro de fora não sabe da tua história e é muito bom. Então por que eu gosto de participar desses culto live? Ele acha errado, eu acho maravilhoso, porque nos momentos da enfermidade que eu e minha filha estavam enferma, ele ia congregar e buscava para ele. Não trazia nem um pedacinho para mim. Eu que tinha que ficar implorando por um pedacinho. E então eu procurava em casa. E Deus não me deixava faminta. Ele me sustentava com a tua palavra. E toda vez que eu leio, o que eu pergunto pro meu esposo, que eu falava, né? Se não me falar, eu vou pedir pra uma irmãzinha falar pra mim qual é a palavra. Então agora sempre ele me passa. E quando eu leio a palavra que foi, eu sinto a presença de Deus assim, eu sinto arrepios no corpo. Porque eu sei ali, um pedacinho sempre vem para mim. Sempre vem. Porque ainda que eu esteja longe, Deus sabe que eu vou querer um pedacinho. É que nem no culto online. Quando eu vou congregar no culto de jovem de manhã, eu compartilho o culto online que vai ter. Só que Deus sabe que eu vou chegar em casa, fazer almoço e vou vendo o culto que já passou. E sempre Deus fala um pedacinho comigo. É que nem esses cultos assim, que o servo de Deus fala assim, nesse culto online, você que está em casa, está ouvindo, Deus manda te dizer assim. E se você não estiver aí agora, mas você vai entrar depois, saiba que Deus passa para assim, sim, sim para você, nós não sabemos o horário, realmente. Não importa o horário, mas Deus toca no seu coração de você entrar no YouTube, você tá aflita, você tá angustiada, que nem agora você vai ver esse vídeo, né? Neste momento, para mim é 10 e pouco, mas para você pode chegar agora, pode chegar agora não, né? Mas meia-noite, ou 3 horas da manhã,
ou 5 horas da tarde. Se Deus quer falar com você, Ele vai falar com você a qualquer horário. E do outro lado do país. Então, Deus fala com a gente. Naquele momento vem a palavra de alguém para falar com a nossa alma. Então, é bom procurar sempre, porque sempre Deus vai usar alguém para falar conosco. Deus nunca deixa nós vazia. Por isso que ele fala, bate na porta que eu abrirei, né? Então, é por isso que a gente tem que estar sempre ligado em Deus. Ó, se eu fosse me jogar na cama, era o que o adversário queria. Nos momentos das minhas guerras, que eu não tinha força de levantar da cama, eu só queria dormir. E eu pedia a morte. Eu falava, Senhor, me dá a morte. Melhor a morte do que as situações que eu tô passando. Então, Deus colocava no meu coração, você tem a neném para cuidar, levanta. Tenha força. Você tem a neném para cuidar, tem os seus filhos. E Deus me dava força. Então é por eles que eu levantava. É por eles que eu lutava. E se eu vou congregar, é por eles que eu vou buscar força. Porque eu preciso ter força para continuar a guerra, a batalha, as lutas, enfermidades, as provações, as necessidades. Tudo aquilo, a porta fechada. Então, é pela palavra de Deus que eu me fortaleço. Porque se fosse pelo adversário, eu me fecharia no quarto, ficaria chorando, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, porque não tem para onde ir, sem saber cadê o meu socorro, onde eu vou procurar socorro. Para muitos o socorro está no hospital. O socorro está em pedir ajuda para uma família. O socorro está em pedir ajuda para um irmão. Mas o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Aquele que me guarda não tosquenejará. Eis que não dormirá o guarda de Israel. Então esse é o meu socorro. E ele vai me ajudar a vencer. Porque é ele que me colocou nesse lugar. É ele que me colocou nesse deserto. Muitos podem dizer, você está passando por isso porque você pegou com as suas próprias mãos, com as suas próprias pernas. Não. Se eu tivesse desobedecido a Deus, meu castigo seria maior e eu não venceria nenhum deles. Mas é Deus que me colocou aqui, ainda que eu tivesse pedido, mas foi Deus que me colocou aqui. E é o mesmo Deus que vai me ajudar a vencer todas as barreiras, todas as provações, todas as enfermidades, toda dificuldade, tudo que se levantar. É como ele falou, agora pela palavra. Aquele que está atrás de Deus não vence, mas aquele que está à frente de Deus vence todas as batalhas. E quando que a gente está à frente de Deus? Quando nós pega na mão dele, vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar, vamos consagrar, não perdemos cultos. Ainda que se perda, tem a justificativa de Deus, que é, não fui pela enfermidade, não fui porque estava preocupada com uma situação, não fui por uma outra situação, mas Deus vem e te envia força e você vai. Então, já tem uma justificativa, mas não tem... Deus não fala, ficou em casa por esse motivo, ficou em casa porque está com preguiça, ficou em casa porque não quer servir. Não, porque teve a justificativa de Deus. Esteve em casa, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E quantas vezes meu esposo foi e voltou? E às vezes não tinha um pouquinho para me dar. Mas eu aqui, buscando a Deus no online, com os servos de Deus lá em Costa Rica, ou com os servos de Deus em Bolívia, ou com os servos de Deus falando outras linguagens em Chile, mas Deus me permitia de entender. E Deus me visitava. Então, esse é o privilégio. Não importa onde você esteja, se você esteja dentro do deserto, dentro de uma cova, dentro da prisão, dentro do que for, trancado, mas se Deus está entrando aí para falar com a tua alma, louvado seja Deus. Se Deus entra onde for para falar contigo, então continue forte e firme, que é esse Deus que vai te tirar do deserto, da cova dos leões, das provações da vida
e vai te ajudar a caminhar, porque ele prova aquele que ele ama. E não existe prova sem vitória. Se você tem o rei da vitória, aquele que venceu a morte, ele vai te ajudar a vencer a tua também. A tua vitória chegará no tempo certo. Então, seja grata a Deus em tudo. Eu não tinha força de fazer esse vídeo agora, mas Deus pediu. É nessa prova que é para você continuar cantando. Porque é cantando que nós vence o inimigo. É cantando que nós vence o adversário. E é cantando que o mal é dissipado. Bruxaria, feitiçaria, macumbaria, não importa o que estejam fazendo contra você. Mas é de joelho no chão que você vence tudo. Glória a Deus. E o que Deus me trouxe em mente agora? Ó, ele mesmo, meu esposo, falava assim, que na época da pandemia se reunia toda a mocidade, toda a irmandade e participava dos cultos online. E não foi na época da pandemia que Deus guardou muitos, fortaleceu muitos, muitos saiu, muitos pereceu. Mas aqueles que estavam ali batendo na porta estão de pé, até no dia de hoje. Então, por que agora não seria útil? Só porque as portas estão abertas da igreja. As portas da igreja estão abertas, mas a própria palavra dentro da igreja e nos cultos online vem falando que a qualquer momento as portas podem fechar. Aí o povo vai fazer o quê? Correndo online, desesperado. Então, é por isso que a gente, se não pode congregar e tem ali, em vez de a gente estar vendo um jornal, uma notícia, uma política, eu prefiro estar vendo o culto. Eu prefiro estar ouvindo a palavra de Deus. Porque tão grandes são minhas provações dessa vida que eu prefiro ficar me alimentando o tempo todo, não deixar cair uma migalhinha, né? Que nem diz aquela mulher, né? Jesus falou assim, mulher, não posso tirar não lembro das criancinhas, para dar para os cães. Aí ela disse, mas Senhor, ainda que caia migalhas da mesa, os cães, né, os cachorros, se alimentam das migalhas que caem da sua mesa. Então, qualquer pouquinho para nós nos fortalece, nos enche e nos ajuda a caminhar mais e mais. Porque a nossa vida está na mão de Deus, o nosso amanhã está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Ele disse assim, que iria fechar a porta na minha vida e que me ensinasse a dependente dele. E ele falou, você é muito independente. Você depende só de você, que eu sempre lutava, guerreava para não faltar nada em casa. Ele falou, você vai aprender agora a ser dependente de mim, te diz o Senhor. Você aprenderá a ser dependente de mim. E não é por muito tempo, mas ele queria me ensinar. Para quê? Para ver se eu tenho a fé que se eu me depender do Senhor, Ele proverá todas as coisas. E Ele tem sim provido. Grandes as lutas, grandes as guerras, sim. Mas quando eu olho assim, né, as preparações que Deus tem feito, né, do que vem, se o pai dos meus filhos ficasse doente, a pensão viria? Então eu peço para Deus, para dar saúde para o pai deles e para abençoar que a porta de emprego fique aberta, que a parte dos meus filhos vem. Se Deus não estivesse trabalhando lá na outra parte, tem vergonha de falar que não, porque, né, vão perguntar do que se sobrevive, do Bolsa Família. Se é o momento que Deus fechou as portas para mim e Deus tem preparado dessa forma, e se não fosse? Então, assim, Deus é o Deus do prover. Ele falou, você será dependente de mim, eu nada te deixarei faltar. Deus não tem deixado eu faltar. É lógico que eu sempre falei, eu preferia estar trabalhando na boca de um caixa, numa reposição,
ou numa maquininha de costura e ganhando com muito orgulho o que eu sempre ganhei. Sim, preferia, mas se Deus quer que eu passe no deserto, vou passar o deserto e vou vencer em nome do Senhor Jesus. Vou passar as dificuldades, a necessidade e estou vencendo em nome do Senhor Jesus. Vou passar a enfermidade, vamos passar aí meus filhos e nós vai vencer em nome do Senhor Jesus, porque o meu socorro, ele vem do Senhor. Glória a Deus. O meu socorro vem do Senhor, que é do universo, o Criador. Tudo se move por seu poder, sempre por ele hei de vencer. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece, nem tosqueneja, não deixará teus pés vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Em todo tempo ando com Deus, que me promete vida nos céus. Se eu for humilde, me guardará para a glória, me levará. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece, nem tosqueneja, não deixará teus pés vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Glória a Deus. Eu glorifico ao Criador por ter mandado o Salvador para me dar fé, vida e perdão. E no teu reino o galardão. Glória a Deus. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece, nem tosqueneja, não deixará teus pés vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu alegrei-me quando me disseram: ó, vamos para a casa do Senhor, pois nela
Os santos sempre receberão as bênçãos do eterno Criador. Somos a nação abençoada, nação de Deus, unida em seu amor. Somos sua geração amada, por nós é Deus o Criador. A santa gloriosa lei eterna, na sua casa ensina o Senhor. Ouvimos nela sempre a voz paterna e os juízos de Deus formador. Somos a nação abençoada, nação de Deus, unida em seu amor. Somos sua geração amada, por nós é Deus o Criador. Glória a Deus. Paz haja entre nós continuamente, prosperidade, celestial amor. Por essa paz divina e excelente, a Deus oremos sempre com fervor. Somos a nação abençoada, nação de Deus, unida em seu amor. Somos sua geração amada, por nós é Deus o Criador. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus acabou de dizer assim: enquanto você está cantando, eu estou lá destruindo aquilo que se levantou contra ti. Glória a Deus. Aquilo que foi feito contra ti, contra tua casa e contra teus filhos está sendo desfeito. Porque é isso que Deus falou na palavra, que ia desfazer aquilo que está sendo desfeito. Então, enquanto eu estou cantando, lá o Senhor está derrubando. E eu poderia não falar, mas por que eu falo? Porque aqui estão escondidos aqueles que estão fazendo mal contra mim. Aqui. É por isso que eles tentam derrubar, porque eles querem ver se está funcionando. Aqui eles vêm e vigiam. Vamos saber o que ela está fazendo. Vamos destruí-la. Deus falou que o inimigo diz que eu não vou conseguir as promessas que Deus prometeu, que ia derrubar minha casa de qualquer maneira. O Senhor falou que meu nome está afundado debaixo da terra. Glória a Deus. E não foi só esse servo de Deus que falou, já teve vários que Deus revelaste. Vários que Deus usou para revelar. E eu creio porque são grandes as provações da minha vida, eu creio. Sabe aquele momento que você tá bem, de repente você sente um fardo pesado, uma coisa pesada? É o momento que você tem que correr e orar. Eu tava sentindo isso uns meses atrás, até falei aqui pra vocês. E o que eu fiz? Eu fui e orei e repreendi em nome do Senhor Jesus. E quando você vai, ora e repreende, você não sabe o que é, mas entrega nas mãos de Deus. E entrega a tua família. Se você sentir algo estranho dentro de casa, arrepio, uma sensação ruim, você dobra seus joelhos e clama a Deus e pede para o Senhor cobrir tua família com o sangue dele.
E Deus cobre, Deus protege. E os mal lançados, faça, Senhor, desfaz tal coisa em nome do Senhor Jesus. Se tem algum mal lançado sobre a vida da minha família, sobre a minha vida, desfaz em nome do Senhor Jesus, Pai. Por caridade e misericórdia. E ele desfaz. Então ele falou nesse momento, enquanto você está cantando, eu estou destruindo o mal lançado sobre a tua vida. E é nisso que nós temos que crer, sempre, sempre, porque o adversário sempre vai usar. E isso é para testemunho desses que estão fazendo mal, estão aqui cuidando do que eu falo, para que eles um dia conheçam esse Deus, porque eles vão dizer, nós tentou de tudo contra ela, né? Nós tentou de tudo para fazer ela perecer. Nós usou o nome dela para tudo, para ela cair na cama da enfermidade, para ela descer a sepultura, e nós não conseguiu. Glória a Deus. Eles mesmo vai dizer. Aí vai chegar um momento que eles vai falar, porque quem luta contra o mal, contra a gente, é o espírito das hostes da maldade, mas ele tem um instrumento que ele usa. Ele tem alguém que ele usa. Davi, o que Davi usava para destruir o adversário? O gigante que se levantava. Davi usava o instrumento, a harpa. Ele tinha um instrumento dele que ele tocava. E os espíritos corriam. E quando ele cantava, o espírito corria. Então, a mesma coisa o inimigo. Ele usa uma pessoa para maquinar o mal ali que ele está transferindo. E a pessoa é o instrumento do inimigo. Aí o que tem que fazer? Orar pelas pessoas que estão usadas pelo inimigo como instrumento para fazer o mal para alguém, para que Deus liberte aquela pessoa, desprenda ela das garras do adversário e a alma dela que está ali machucada, ferida dentro dela, que ela não vê, que a alma dela está doente, é liberta. Em nome do Senhor Jesus, aquela alma é liberta e o mal do adversário é dissipado, cortado. Por isso que nós sempre temos que buscar a palavra, porque a palavra ela corta de direita e de esquerda, ela corta em dois rumos, ela corta para lá e para cá, mas ela corta o mal. Então nós temos que buscar a palavra para nós livrar-nos do mal, né? Porque o teu é o reino, o poder e a glória e a vida eterna pertence a Jesus Cristo. E um dia, se Deus quiser, nós chegaremos lá. Mas nós temos que lutar aqui. Oh, meu Deus, é tanta coisa, né? Mas temos que lutar e, se Deus quiser, vamos vencer. Porque Jesus Cristo luta por nós. Ele intercede por nós. Ele fala com o Pai a todo momento. Olha lá, Senhor. Ó, Pai. Olha lá, minha serva. Olha lá o meu servo. Ele está passando por enfermidade, mas está dobrando o joelho e confiando em mim. Ele está passando por necessidade, está dobrando o joelho e confiando em mim. Ele está passando por luta, está dobrando o joelho e confiando em mim. Ele está passando por perseguição, está dobrando o joelho e confiando em mim. Tem causas difíceis na mão do juiz, do advogado. Ele está crendo que eu sou o advogado e eu sou o juiz, eu que bato o martelo. Então, Jesus está a todo momento falando, ó Pai, dá a vitória para ele, dá a vitória para ela. É por isso que vocês têm que confiar só em Deus e só no Senhor Jesus, tá bom? A paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês e que tenham uma ótima noite de descanso. E hoje é segunda-feira, daqui a pouco vamos passar para terça-feira. Uma ótima e abençoada semana para todos nós. Em nome do Senhor Jesus, amém.